que você vê desses reforços que chegaram para o Cruzeiro? Hoje a gente já levantei a pauta aqui um pouco mais cedo sobre os atletas que acabaram de chegar, já estão no bid, já podem jogar, provavelmente já vão ser relacionados, vão sentir um pouco a torcida. Quem que você está mais curioso para ver nesse time do Cruzeiro? Dos contratados agora, do Wesley, do João, do Lúcio também. Quem que você está mais curioso e quem que você acha que pode ter uma minutagem maior já nesse jogo contra a equipe do Mirassol? Curioso pelo Lúcio e pelo João. Porque o Wesley a gente já conhece, né? Eu, nessa vida de jogo aberto aqui, enquanto o Wesley esteve no Corinthians, a gente viu jogar várias vezes, sabe, inclusive, do potencial dele. Mas quem eu acho que vai ganhar mais tempo no domingo, eu acredito que seja exatamente o Wesley. Então, curioso para ver o João e o Lúcio. Mas eu acredito que quem vai jogar mais no domingo seja o Wesley. Como acredito também que um outro jogador, não sei o que vocês pensam aí, um outro jogador que possa ir a campo também, dos recentemente contratados, o próprio Zé Lucas. Então, acho que esses dois a gente vai ver mais tempo no jogo de domingo. Ô, gente, é achismo, não tem nenhuma informação. Talvez até o Valu tenha mais informação aí para complementar, me ajudar nisso aí. Não tem nenhuma informação. Mas eu acredito que o Zé Lucas, a gente vai assistir um pouco dele já no domingo. E acho que o Wesley a gente também vai acompanhar. O João e o Lúcio eu não tenho tanta certeza. Mas esses dois que eu citei, acho que vão a campo. Eu vou te colocar na roda porque foi o contraponto nas falas do Everton. Você já ficou um pouco, você já balançou a cabeça de forma negativa na nossa afirmação. Eu ainda acredito que o jogo de quarta-feira, assim como o jogo de domingo, ele é muito importante. O jogo de domingo é muito importante para o Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro, para a recuperação do Cruzeiro, para os objetivos que o Cruzeiro tem. Mas é impossível tirar da cabeça o jogo de quarta-feira. Impossível eu queria que você tentasse explicar você tem que lidar profissionalmente em cima disso. Ele tá lá, não tem como. Agora, se o Cruzeiro entrar mais concentrado no jogo de quarta no domingo, ele vai perder essa partida. E lembrando que o Mirassol também tem Libertadores. Sim, ele vai perder essa partida. Então, assim, claro, ninguém tá falando. Não tem como. Só se você pegasse uma caneta do Men in Black, dos Homens de Preto, e apertasse neste momento na frente de todo o elenco do Cruzeiro, para que eles não pensassem na quarta-feira. Não tem como. Vai estar lá. A questão é como você lida com isso. O Cruzeiro precisa de olhar para a tabela. A situação no Campeonato Brasileiro é importante. O Cruzeiro pode entrar no G5, dependendo de resultados. E eu falo, claro que o jogo contra o Flamengo é o jogo do ano na Copa Libertadores, mas o ano não acaba para o Cruzeiro passando ou sendo eliminado para o Flamengo. Não pode se dispersar, Elton, dessa questão do Campeonato Brasileiro, especificamente onde o Cruzeiro não está escalando a montanha. O Cruzeiro estava no fundo do poço e a montanha estava ainda a 100 quilômetros dele. E ele está agora já no meio da montanha, escalando, tentando chegar ali ao topo dos times do Brasileirão. Tem sido raro nos últimos 30 minutos de programa, mas o Valu está 100% certo, cara. 100% certo. Sabe por que eu acho que o Valu está 100% certo? Você gosta, né? Gosto. Mas sabe por que eu acho que o Valu está 100% certo? Cara, eu entendo que pra gente, pro torcedor, pra imprensa num contexto geral, o jogo do ano do Cruzeiro seja esse jogo do Flamengo. Talvez isso até dentro do próprio Cruzeiro, em alguns momentos, haja esse pensamento. Mas dentro de campo eu não consigo enxergar dessa forma. Eu enxergo de forma diferente. Para mim, os jogadores têm uma forma diferente de ver jogo a jogo. Eu entendo quando um jogador que está, por exemplo, negociado, ele evita uma dividida para não perder uma partida, para não perder a transferência. Mas num jogo como o de domingo, os caras querem jogar bola, os caras querem ganhar. Então, por mais que o jogo do Flamengo esteja muito próximo e seja, na cabeça do torcedor, o jogo do ano, o jogo mais importante, para os jogadores, cara, o jogo mais importante é o próximo. E o próprio Arthur Jorge trata isso de forma, para mim, muito bem. Então, mas esse é o romance, né, Thiago? Gente. Esse é o romance. Romanticamente, eu concordo. Contexto, né? Tem um contexto. Romanticamente, eu concordo. O estádio lotado ajuda a não perder esse foco. O estádio lotado ajuda muito. Eu tenho isso também na minha cabeça. Eu acho que o que mais ajuda é a própria maneira que o Arthur trabalha até. Não, o Arthur o Arthur fala o tempo inteiro. Você tem a questão do estádio lotado, a torcida não aceita. Ali um corpo mole, não tem jeito. Então, o Arthur Jorge trabalha muito bem isso internamente, além da experiência de alguns jogadores que estão lá, né? Eu penso que o líder da orquestra que se prova é nesse momento. É nesse momento aí que a gente vai ver a capacidade do Arthur Jorge
de fazer com que um elenco com 30, 32 atletas se mantenha motivado diante de um jogo importantíssimo, com a torcida lotando o estádio e fazendo o equilíbrio de quem está com fome, precisando de minutos, e quem não quer se lesionar porque, de alguma forma, no inconsciente, está preocupado, sim, que não vai conseguir dissociar isso do jogo contra o Flamengo. Então, assim, é jogo de arte plena da gestão de grupo. Você daria tempo para o Lúcio no lugar do Caio nesse jogo? Não, para esse jogo ele já entrar como titular, não. Ele vinha de pré-temporada lá nos Emirados Árabes, né? Embora eu considere um bom jogador, para mim é um cara que eu não tenho dúvida alguma que ele será útil nesse time do Cruzeiro. O ponto aí é que, cara, ele ainda não está 100% fisicamente do ponto de vista de ritmo de jogo. Eu acho que ele vai encontrar o melhor ritmo, vai ter o melhor ritmo de jogo, mas nesse momento ele ainda não tem esse ritmo de jogo. Então, para essa partida, eu colocaria o Lúcio no banco de reservas. Para mim, ele seria um nome interessante no banco de reservas. Mas entraria para você, Thiago? Claro, Durante o jogo? eu acho que tanto o Lúcio, quanto o Wesley, quanto O João, se eles estiverem no banco, eles têm que entrar. E acho eles que- têm que entrar para que eles tenham algum tipo de, cara, entendimento do que é jogar pelo Cruzeiro, jogar pelo time do Arthur Jorge, jogar ao lado da torcida, para mim tudo isso faz diferença. Os tem uma 40 questão- mil faz diferença, né, Thiago? Faz pra caramba. Você está querendo colocar o Lúcio No lugar do Caio. do Caio Jorge? Ele faz essa função, Faz. fez essa função no Bahia e também quando começou a carreira. Mas assim, se a gente pegar a carreira dele no Bahia, que a gente acompanhou um pouco melhor, o 2024 dele é muito bom jogando pela ponta direita, às vezes como segundo atacante. Vem 2025, ele começa até bem e aí vem o grande problema, quando ele vai jogar como centroavante. E aí foi uma situação que até queimou um pouco o filme dele no Bahia na reta final. Então, assim, faz a função. Mas, torcedor, o Lúcio Rodrigues é um ponta direita ou segundo atacante. Ele não é centroavante. Pode quebrar o galho por ali. Mas se ele jogar como centroavante, corre o risco de queimar um jogador que é muito bom aberto pela direita. Eu acho que ele vem, inclusive, para jogar mais pela direita. Para Luciano. revezar com o Arroio. Até Para porque, disputar gente, com o Arroio. Assim, eu não entendo muitas vezes o torcedor, cara, que desiste do Neisser. Cara, Não, ele. eu gosto do Neisser, velho. Assim, o Neisser vai perder gol, até porque ele tem 20 ou 21. Ele é novo, pô. Ele tem 20 anos. Nós estamos falando de um cara de 20 anos de idade, que saiu da Colômbia, veio pra cá. Você lembra com quando uma você tinha série 20 de anos? problemas. Nossa, minha vida era boa demais. Tá, pode seguir. Eu queria ganhar o que eu ganho hoje com 20 anos. Puta, meu Deus do céu. Mas voltando. Cara, não gostou de ouvir isso, não. Não, podia estar com ela também, inclusive, mas pô, eu conseguia, beber e trabalhar no dia seguinte. Mas já vou terminar de falar do Neisser. Sobre o Neisser Mídia Real. O Neisser, cara, pra mim é um jogador que tem extrema qualidade. Ele vai se desenvolver no Cruzeiro. Ele tem capacidade para ser o reserva do Caio Jorge. Não tô falando do Neisser ser o titular absoluto desse time do Cruzeiro. Tô falando dele ser o reserva do Caio Jorge. Cara, para ser o reserva do Caio Jorge, pra mim é melhor ter o Neisser do que o Chico da Costa. É melhor ter o Neisser do que o Gabigol. É melhor, cara. Pela forma como o Cruzeiro joga, é melhor ter o Neisser do que esses dois jogadores, que são do Cruzeiro. Então, assim, eu não consigo entender o ranço, a raiva ou a pegação no pé pra cima do Neisser. Ele é bom jogador, velho. Uma perguntinha pra você, HG. Só, você pode falar sobre o tema, mas só uma coisinha. É possível separar o jogo de domingo com o jogo de quarta diante do Flamengo? O Valu tá balançando a cabeça aqui falando que tem jeito. Então, bom, pelo lugar, boa tarde, agradecendo o pessoal da técnica aqui de São Paulo, que eu vou te dizer uma coisa, cara, é espetacular, sabe, o empenho de todos aqui, a equipe aqui em São Paulo empenhada pra gente resolver as coisas aqui, pra gente entrar e participar, é muito orgulho dessa turma aqui, pessoal de Belo Horizonte recepcionando ou recebendo o sinal aí, e a gente entrando para falar daqui. Bom, aqui do estúdio, né, com todo com o ar-condicionado e toda essa condição técnica aqui, a gente consegue dizer que sim, que é possível. Mas eu não sei se na cabeça do jogador é possível. Eu, sinceramente, aí seria bom, e nem chegar com o microfone na boca do jogador e perguntar, não, porque talvez se você fizer isso, o jogador não vai admitir. Mas eu acho que não dá para separar. Eu, sinceramente, não acredito que dê para separar. Eu acho que o jogador joga no domingo pensando na quarta-feira. Eu não sei, Eltinho, um dia desses, a gente estava conversando, acho que até você que estava me dizendo. Bom, alguém comentou no estúdio aí de jogos ruins, de amistosos ruins, e até dos últimos jogos ali dos campeonatos,
dos respectivos países, com jogos com menos intensidade, menos qualidade, porque os jogadores ficam meio que com medo de colocar o pé em dividida para não perder a Copa. Então, um jogo com menos intensidade e tal. Por mais que os jogadores tenham muito compromisso com o clube, quem for a campo no domingo... Aliás, os jogos de 11 da manhã no domingo já me causam um certo incômodo, porque poucas vezes eu vi jogos muito bons, com qualidade técnica apurada, acontecendo às 11 da manhã. Mas eu não acredito que o jogador entre em campo para jogar contra o Mirassol domingo, com a possibilidade de jogar na quarta-feira, que ele se doe, que ele se mate em campo. Gente, é achismo puro. Assim como eu acho, outros pensam de forma contrária e está tudo bem. Acho muito pouco provável que jogador que sabe que vai jogar na quarta-feira, que ele entregue 1000% no domingo. Acho muito difícil, Altinho. Agora, Lúcio Rodrigues, reforço, 23 anos, muito jovem, mas também com muita rodagem. Estava no futebol do Oriente Médio, né, no Neon SC, mas antes brilhou com a camisa do Bahia. E ele deu uma entrevista coletiva aqui, claro, apresentação oficial, falando primeiro sobre a alegria, né, de chegar na Toca e vestir a camisa do Cruzeiro. Vamos ouvir. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Pedrinho, pela gestão, a Bruno, por manter contato muito tempo. Falamos quase todo dia para que acontecera. A verdade é que estou vindo a clube muito grande, o maior do Minas, com uma torcida incrível. A verdade é que eu já joguei em contra, né? Sentia a pressão, agora poder jogar com eles é um privilégio para mim. Acho que somos todos privilegiados de estar aqui nesse clube. A verdade é que é um clube muito grande, também empresários pela gestão. Estou muito contente de estar aqui. Sei que tem uma responsabilidade muito grande de vestir essa camisa, mas acho que o grupo também me acolheu muito bem. Fui muito bem recebido, então estou muito feliz de estar aqui. Muito ansioso para fazer minha estreia, para poder ajudar o time, o que eu puder. E a verdade é essa, com minha família estamos muito felizes. Sei que é um préstamo por um ano, mas eu vou tentar fazer o melhor para poder ficar aqui. Pela esquerda, pela direita, é centralizado. O Lúcio Rodrigues está disponível para jogar. O nome dele já apareceu no bid, assim como o João Costa e o Wesley. Então, os reforços do Cruzeiro já bidaram, estão registrados e à disposição do técnico Arthur Jorge. Volto com você, Elton, aí no estúdio. Veremos um Cruzeiro diferente daquele que vimos no último jogo, pensando no jogo contra o Flamengo ou não, por circunstâncias? Eu estou esperando muitas mexidas, Elton. Muitas? O Matheus Henrique está fora. Então o Romero, que está fora do jogo contra o Flamengo, para mim será titular. O Fagner está fora do jogo contra o Flamengo, suspenso. Deve ser titular no lugar do William, que atuou como titular contra a Chapecoense, mais uma boa partida do William. Acho que mais uma mexida. Eu acho que o Jonathan Jesus volta no lugar do João Marcelo. Só aí já foram 3 mexidas, Elton. E eu acho que podem acontecer mexidas no meio-campo. Ele pode iniciar, talvez, com alguém no lugar do Gerson. Aí vai depender da fisiologia, tá? Eu acho que os lados do campo são os que eu menos penso em mexidas. Imagino que o Arroio deve seguir. Pelo lado esquerdo, aí é ver como foi a recuperação de cada um. Ele pode voltar a começar com o Felipe Moraes, dessa vez o Felipe Moraes começando a primeira partida em casa, como começou contra o Coritiba, ou pode manter o Kaique Kenji e Matheus Pereira e Caio Jorge. Eu acredito que sejam mantidos, acredito que o Rojas inicie, mas não jogue o jogo inteiro. Enfim, vai por aí, Elton. Então, de cara, eu já imagino pelo menos 3 mudanças. O Fagner voltando, a volta do Romero e o Jonathan Jesus voltando. E daí por diante, abrem-se possibilidades a observar como está a situação do Gerson, enfim. Mas é isso, eu estou esperando pelo menos de 3 até 4 ou 5 mudanças, Elton. Sabe o que é interessante, Elton? Quando o Cruzeiro retornou naquele jogo contra o Internacional, se a gente pegar o elenco todo, o time todo, basicamente, quem não rodou ou quem não descansou uma partida ou outra, Fabrício Bruno e Caio Jorge. Os demais, por suspensão
ou por ser preservado, ou por lesão, os demais foram preservados. Então, ele conseguiu rodar o elenco nesse período. Sempre ali dois jogadores. O Gerson também, me lembra? O Gerson foi suspenso contra o Botafogo, ele e o Contra o Matheus Botafogo, Pereira. ok. Tá certo, então, certinho. conseguiu rodar o elenco, descansar o elenco nessas partidas que foram sequentes aí. Então, acredito que o Fagner na lateral direita é um processo mesmo, porque o Fagner geralmente faz 2 partidas, o William a outra. E o Fagner está suspenso contra o Flamengo, então basicamente volta contra o Mirassol, não jogou no meio de semana. E aí volta ali, naturalmente, o Jonathan Jesus para a zaga. Se tivesse o Villarreal, talvez o Caio Jorge descansaria nesse jogo, mas não tem o Villarreal. Por isso o Caio Jorge deve começar jogando. Então é por aí, Elton. Não vai fazer tantas mudanças. O que é muito legal desse Cruzeiro é que todo mundo que entra sabe onde tem que atuar certinho, porque é um time fácil. Esses reforços que chegaram agora, é muito fácil entrar nessa filosofia de trabalho do técnico Arthur Jorge, porque é um time que você sabe o que faz, que tem padrão de jogo. É mais fácil assim. O atacante Lucho Rodrigues foi oficialmente apresentado como novo reforço do Cruzeiro. O jogador concedeu sua primeira entrevista coletiva com a camisa celeste na tarde desta sexta-feira, na Toca da Raposa II. Logo em suas primeiras declarações, o uruguaio destacou a força da torcida cruzeirense e revelou a ansiedade para estrear diante de um Mineirão lotado. O novo reforço da Raposa já conhece bem a atmosfera do gigante da Pampulha. Quando defendia o Bahia em 2024 e 2025, Lucho enfrentou o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e teve a oportunidade de experimentar a pressão exercida pelos torcedores celestes. Agora, porém, ele espera viver essa experiência do outro lado, contando com o apoio da Nação Azul. É uma torcida incrível. Já joguei contra pelo Bahia e senti a pressão. Agora estou ansioso para jogar no Mineirão com eles a favor. Com certeza será muito melhor, declarou. De acordo com Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, a negociação para contratar Lucho Rodrigues avançou de maneira rápida. Durante a coletiva, o atacante também comentou sobre as conversas que culminaram em sua chegada a Belo Horizonte. Ele agradeceu à diretoria pela insistência e revelou que recebeu sondagens de outros clubes, mas não demonstrou interesse em aceitar aquelas propostas. Segundo Lucho, a situação mudou quando surgiu a possibilidade de defender o Cruzeiro. A tradição e a grandeza do clube foram determinantes para que ele escolhesse a equipe mineira. Quero agradecer ao Pedrinho e ao Bruno Spindel, que mantiveram contato comigo todos os dias. Alguns clubes demonstraram interesse em me contratar por empréstimo, mas eu não tinha vontade de ir para essas equipes. Quando apareceu o Cruzeiro, não pensei 2 vezes por toda a grandeza do clube. Escolhi o Cruzeiro. Eles também me receberam muito bem, então estou muito feliz por saber que eles querem que eu esteja aqui. Para mim, isso é muito importante. O clube querer contar comigo e eu também querer estar aqui, afirmou. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!